relaxada aí, né? Saímos da biologia A ali, que é uma aula espetacular. Falar de respiração celular, gente, particularmente, eu gosto de todas as partes da biologia. Não tem uma área da biologia que eu fale assim, puxa vida, vou dar aula de fungo agora, né? Eu acho massa também. Mas, meu, quando é bioquímica, bioenergética, eu acho demais, assim, acho espetacular falar de respiração celular. E é um conteúdo importante, gente, importante e difícil, né? Você vê, a gente pode ir escalando, né, o nível de dificuldade, pode chegar num nível, assim, quase que infinito ali de ter que analisar toda a química, né, por trás do processo. Mas, da forma que a gente está trabalhando aqui, no Minuto da Biologia, eu já calculo, né, o quanto a gente precisa avançar para ter uma segurança dentro das provas que a gente vai fazer a nível Brasil, né? Mas vamos lá, gente. Então, nossa biologia B, hoje a gente tem o assunto fungos, na semana que vem a gente tem algas. Então, agora a gente entra numa parte que, pô, cai muito o assunto fungo. Vou dizer para vocês, depende. O que se vai falar de fungo? Se eu for falar de classificação de fungo, não cai muito, não, tá? Mas eu posso falar, por exemplo, de levar para a ecologia, na questão da decomposição, os fungos são agentes decompositores. Eu posso falar de fermentação alcoólica. Então, veja, tudo a ver. Eu falo de fungo hoje, para a semana que vem eu falar de fermentação alcoólica na biologia A, né? O fungo ele está ligado diretamente à indústria de panificação, à indústria de bebida alcoólica, né? Então, a gente tem indústria farmacêutica, a gente tem inúmeras aplicações dos fungos na natureza e nas indústrias de maneira geral, tá? Até na produção de drogas, né, como o LSD, aí, o ácido lisérgico. Então, ele tem uma importância muito grande, né? Então, vamos lá. Esse slide tem um barulhinho, né? Não se assustem. Quem é biólogo especialista em fungo, a gente diz que esse camarada ele é um micólogo. Micólogo ou micologia é a área, né, é o ramo da biologia que estuda os fungos. Então, professor, eu quero ser um biólogo especialista em fungo. Então, você vai ser um micólogo, né? É um especialista em fungo. Micologia é o estudo dos fungos. Inclusive, o maior ser vivo do planeta é um fungo. E a gente já vai entender como que é possível um fungo ser tão grande, né? A ponto de você ter aí alguns quilômetros de extensão o corpo de um fungo, né? Na questão ali de você ter as hifas, que são os filamentos do fungo. Vamos trazer aqui, né, alguns fungos que são os mais conhecidos. Aí, cogumelos, bolores e mofos, as leveduras, daí a gente está falando de um fungo que é unicelular e microscópico, você não consegue ver uma levedura a olho nu, você precisa ver, isso aqui é uma imagem microscópica, né? Cada bolinha dessa daqui é uma levedura, essa levedura, ela é importante aí para a indústria de panificação, principalmente, funcionando como fermento de pão, né? Então, a gente tem aí os mofos, né, também, fazendo parte desses fungos mais conhecidos. Cogumelo, desde aqueles que são comestíveis, que são ricos em vitaminas do complexo B, até cogumelos que são alucinógenos, né, que tem ali a produção de ácido lisérgico, LSD, que pode, inclusive, até matar. A gente está vendo aí, naquela série Adolescência, né, gente, a questão dos desafios que estão acontecendo aí, internet afora, da criança fazer um desafio, quem que toma um suco de mariposa, e aí o menino foi lá, fez o suco de uma mariposa e morreu. Quem que toma um chá de cogumelo. Meu, isso é arriscado demais, né? Porque qual é a dose que é considerada segura até a dose mortal, né? Então, inalar desodorante. Meu, tá tendo, né, muitos desafios. E a questão do fungo entra aqui também como algo perigoso por conta do chá alucinógeno, né? Que a gente vê aí, vou fazer um chá de cogumelo, tá? Mas qual é a dose? Né? Tem uma dose que está entre o risco de morte e o risco de não morte, né? Que vai só deixar o cara com barato ali, e é difícil, né?
Então, e é engraçado, eu termino uma aula de fungo, quando é em aula presencial, sempre vem o camarada que pergunta, e aí, professor, como que faz um chá de cogumelo? Né? Não sei, sinceramente, galera, é muito arriscado, né? A gente saber qual é a dose correta, nunca tomei, nunca fiz e não aconselho, né? Porque se pode fazer o que aparentemente é uma brincadeira e levar o indivíduo à morte, né? Então aqui, galera, vamos começar pela organização corporal. E é lógico que se eu estou falando de organização corporal, eu estou falando de fungos macroscópicos. Porque existem fungos que são unicelulares, como as leveduras, e existem fungos que são multicelulares. A multicelularidade. Lembrando que fungo não tem tecido verdadeiro, né? Fungo não forma tecido verdadeiro, forma um micélio. O micélio é um falso tecido. O micélio é um conjunto de hifas. Deixa eu pegar aqui meu laser para mostrar para vocês, ó. O que a gente chama de micélio é um conjunto de hifa. Hifa, galera, lembra uma raiz, mas não é raiz, né? Lembrando que raiz é um órgão nas plantas. Então aqui a hifa não é um órgão, a hifa é um filamento, tá? Se eu tiver que escrever numa discursiva, eu vou dizer, a hifa é o quê, professor? A hifa é um filamento, gente. É um filamento, é um pedaço do fungo que vai, né, ocupando espaço ali no solo e vai crescendo, né? Então você tem o cogumelo em si não é o fungo, gente. O cogumelo é a estrutura reprodutora do fungo. A gente diz que o cogumelo ele equivale a menos de 1% do corpo do fungo. Quando você vê um cogumelo, você tem que imaginar que por baixo daquele cogumelo tem uma extensão muito grande de filamentos. E o cogumelo equivale a menos de 1% do corpo total do fungo, né? E essas hifas, esses filamentos, existem tipos de hifas que são septadas dicarióticas. Septada significa que entre uma célula e outra, você tem o septo. E dicariótica, di quer dizer dois, né? Cário quer dizer núcleo. Dicário, dois núcleos. Septada porque tem septo, tá? Tem as hifas septadas monocarióticas, onde tem apenas um núcleo. E tem ainda a hifa cenocítica. A hifa cenocítica é quando não tem o septo. Então, não tem o septo, tá? Aí a gente chama de hifa cenocítica, tá? Com C, escreve com C, hifa cenocítica. Observe, então, que o corpo do cogumelo nada mais é do que um aglomerado de hifas compactadas, ó. Isso aqui é um falso tecido, né? A gente chama isso aqui de micélio, tá? Essa parte de estrutura corporal é curiosidade, tá? Uma federal do Paraná não vai cobrar isso de vocês. O que a federal pode cobrar, por exemplo, em cima desse slide aqui, é o aluno ter que saber que o micélio é um falso tecido, que o micélio é um conjunto de hifas, tá? Mas a ponto de cobrar que existe hifa cenocítica, hifa monocariótica, hifa dicariótica, isso é mais difícil, é mais imaginar uma universidade estadual de Maringá, por exemplo, cobrar uma coisa dessa, tá? Não é algo de federal, não é algo de Enem, por exemplo. Tá? Nutrição. Como que é a nutrição, gente, de um fungo? Não existe nenhum fungo que faz fotossíntese. Isso é pegadinha de vestibular. E a culpa é do Linneu também, né? Porque o Linneu, lá na classificação de 1735, classificou os fungos como vegetais. Foi um erro do Linneu, né? Fungo não é planta. Cogumelo não é planta. Né? Lamento, mas não é. Os fungos, eles são todos, tá, gente? Todos os fungos são heterotróficos. Não existe nenhum fungo que seja autotrófico, a não ser que a gente não conheça ainda. Mas de todos que nós conhecemos, todos os fungos são heterotróficos. A maioria por absorção, tá? Heterotróficos por absorção. Como que eles fazem, né? Eles vão fazer o que a gente chama de digestão extracorpórea. O fungo cresce sobre a fonte de alimento, e aí o micélio libera enzimas digestivas. É mais ou menos como você ficar em pé. Imagina você em pé, em cima de um pão gigante, né? E aí, ao invés de você produzir o teu suco digestivo no estômago, na boca, no intestino, você libera esse suco digestivo no pão, né? É isso que o fungo faz, gente. Ele libera o suco digestivo onde ele está, em cima da fonte de alimento, tá? E aí, as hifas,
absorve o produto da digestão. Então, a digestão ela é fora do corpo do fungo. Então, fungos são heterotróficos por absorção, fazendo o que nós chamamos de digestão extracorpórea. As aranhas fazem isso também, né, gente? As aranhas também fazem um processo de digestão extracorpórea, né? Algo interessante que a gente vai estudar quando falar lá dos aracnídeos, né? Então, aqui nos fungos você tem essas características importantes. Fungos são heterotróficos por absorção, o micélio libera enzimas, as enzimas fazem a digestão, as hifas absorvem já o produto digerido, né? Essa digestão foi fora do corpo. Esse processo de nutrição é denominado de saprofagia. Fagos é comer, né? Saprofagia é esse processo que a gente acabou de descrever aqui, em que o fungo libera enzima, o processo acontece fora do corpo, ele absorve através das hifas. Então, um processo de saprofagia. Quando a gente fala de fungo, nós temos duas características dos fungos que são compartilhadas com os animais. Os animais fazem reserva energética de glicogênio. Lembra glicogênio hepático, glicogênio muscular? Como que você reserva energia na forma de carboidrato? Você reserva glicogênio, né? O fungo também. Então, é uma característica que os fungos compartilham com os animais. Fungos fazem reserva energética de glicogênio, enquanto as plantas fazem reserva energética de amido. Tá? Os fungos têm parede celular de quitina. A quitina é um polissacarídeo que você vai, é um açúcar, né, nitrogenado, que você vai encontrar no reino animal, no exoesqueleto dos artrópodes. A quitina você vai encontrar revestindo ali a casca do ovo de alguns vermes. A quitina está presente na rádula de moluscos, a gente vai falar hoje sobre isso, se der tempo, né, além dos anelídeos. A quitina vai aparecer nas cerdas quitinosas de alguns anelídeos. Então, veja, a quitina, que é um polissacarídeo, que aparece em muitos momentos no reino animal, com uma função estrutural, né? Ela também aparece com função estrutural no corpo do fungo, porque vai aparecer aqui na parede celular do fungo. Né? Lembrando que animal não tem parede celular, mas o fungo tem, né? Parede celular. E qual é a composição? Quitina. Só toma cuidado que quitina não é proteína, quitina é um polissacarídeo, é um açúcar, né? Com função estrutural. Vamos dar uma olhada aqui no ciclo reprodutor geral. Gente, isso aqui quase não cai, mas eu preciso passar para vocês pelo menos uma vez na vida, né? Você tem aqui uma fase haploide, que eu coloquei aqui nessa cor, né? Mostarda, um amarelinho aqui, dicariótico, e diploide vermelho, tá? Estrutura formadora de esporos. Essa estrutura formadora de esporos, gente, ela é o fungo adulto, tá? É o fungo adulto. Observe que o fungo adulto, ele é haploide. E esse fungo adulto, haploide, essa estrutura formadora de esporos pode ser, por exemplo, o cogumelo, tá? E aí ele produz esporos. Esses esporos germinam. E ao germinar, formam o micélio, que é um conjunto de hifas. Esse micélio, lembra, né? O aglomerado das hifas, a compactação das hifas forma novamente o cogumelo. Então, o fungo adulto é haploide, produz esporos por mitose, né? Germina e produz o micélio, que também é haploide. Então, temos aqui uma fase totalmente haploide, né? Fase totalmente haploide aqui dentro dessa parte de cor mostarda, a não ser quando ele vai germinar, mas que daí já vai logo em seguida produzir o micélio. Esse é o processo assexuado. Mas no processo sexuado, o que que acontece? Você tem a fusão do citoplasma de dois fungos. Dois fungos vão pegar o citoplasma da hifa e vão fundir esse citoplasma. E ao fundir o citoplasma, a gente chama esse processo de fusão de citoplasma de plasmogamia. Depois que acontece a plasmogamia, vem o processo dicariótico, que daí, se juntou o citoplasma, vai juntar também os núcleos. O que era haploide agora fica diploide. Tá? Tem a cariogamia, que é a fusão de núcleos. Vem o estágio diploide do fungo. Só que esse estágio diploide, ele é um estágio muito curtinho, gente. Ele é um estágio muito curto. Tá?
E logo em seguida, aqui é o zigoto, tá, gente? Então, formou o zigoto. Por isso que a gente vai dizer que fungo sofre uma meiose zigótica, porque logo que forma o zigoto, ele já sofre meiose. Você não sofreu meiose logo em seguida da formação do zigoto, não, né? Essa meiose que acontece a nível de zigoto é chamada de meiose inicial ou meiose zigótica. E aí vai formar a estrutura formadora de esporos, que vai dar origem novamente ao micélio. E essa parte, então, a gente tem a reprodução sexuada, né? Nomes importantes para você saber. Na parte sexuada, a gente tem a fusão de citoplasma, lembre-se de plasmogamia, a fusão de núcleos, lembre-se de cariogamia. Fundiu o núcleo, N mais N, temos o zigoto, temos um indivíduo diploide. Mas o zigoto, ele é muito curtinho, né? É uma fase muito curta da vida. Formou o zigoto, já sofre meiose. A meiose reduz a ploidia de 2N para N, né? E aí dá origem ali novamente ao micélio. Esse ciclo reprodutor geral, ele quase não aparece no vestibular, né? Mas termos como plasmogamia, cariogamia, são termos importantes que você saiba. Saber o que é uma meiose zigótica, meiose inicial, né? É importante. A nossa meiose é uma meiose gamética, ou meiose final. Não é que acontece no fim da vida, mas é uma meiose que acontece no final da infância, quando a gente tem ali, né, a questão do amadurecimento dos testículos e ovários, tal. A gente vai ter ali a menina com seu primeiro ciclo ovariano, o menino ali também amadurece sexualmente, né, ali na puberdade. Então, não é no final da vida, mas no final da infância, né? Por isso que a gente chama nossa meiose de gamética o final, tá? E a meiose que acontece lá nas plantas é aquela meiose intermediária, né? Meiose espórica ou intermediária. Não confunda, né? Fungo não sofre meiose espórica. Ah, eu achei que era uma meiose espórica porque formou esporos. Não, gente. Aqui nós chamamos de meiose zigótica, né? Porque é o zigoto sofrendo a meiose. Ou inicial, porque acontece no início da vida diploide aqui, né? Agora sim, vamos falar dos grupos. Isso quase não cai, tá? Mas eu preciso falar para vocês. Por que quase não cai classificação de fungo? Porque essa classificação que eu vou passar para vocês, ela já está obsoleta. Ela não é a classificação mais atual, mas ainda é a classificação que cai no vestibular. Lá na universidade você vai estudar outras classificações mais modernas, tá? Mas essa ainda é a classificação que aparece nos vestibulares. Olha a importância, né, de ter aí essa leitura, porque se eu pego a classificação mais atual, eu não estou treinando o meu aluno, porque essa classificação mais atual não é a que está sendo cobrada ainda, né? Mas, basicamente, eu já vou trazer a classificação atual aqui junto com a classificação que mais cai, né? Primeiro grupo, o grupo dos ascomicetos, ou posso chamar de grupo ascomicota. Apresentam ascos. O que são ascos, Giovanni? São bolsas de esporos, tá, gente? Alguns apresentam corpo de frutificação. O corpo de frutificação, gente, é o cogumelo, por exemplo, tá? E aí, os esporos, aqui como a gente está falando de ascomiceto ou ascomicota, os esporos são chamados de ascóporos, tá? Ascóporos são os esporos dos ascomicetos. Quem é ascomicota? Saccharomyces cerevisiae. Esse nome você tem que saber, gente. Credo, Giovanni, verdade. Infelizmente, você tem que decorar esse nome aqui. Saccharomyces cerevisiae é um dos fungos que mais caem no vestibular. Por quê? É esse fungo que funciona como fermento biológico. Quando a gente vai fazer pão, né? A gente usa o Saccharomyces cerevisiae. É esse fungo que a gente usa para produzir cachaça, vinho, cerveja. Porque é o fungo, gente, que consegue liberar, fazer a fermentação alcoólica, né? E aí libera gás carbônico, que faz a massa do pão crescer. Libera gás carbônico, que forma a espuma da cerveja, né? Então, você tem aqui um fungo unicelular, aqui está uma imagem microscópica real. Isso que você está vendo aqui é brotamento, tá? É um processo assexuado da levedura, formando novos fungos. Mas tem também a Morchella esculenta, tá? Que são as trufas, trufa fungo, né, gente? Para quem já comeu, é caro e diz que é bastante saboroso. Trufa fungo, Morchella esculenta. E temos o Penicillium,
que é o da penicilina, né? Também é ascomicota, o ascomiceto. Aqui o corpo de frutificação, né? Ó. Então aqui você tem a fusão de dois núcleos haploides, cariogamia, né? Núcleo diploide, formou o zigoto, esse zigoto sofre meiose, né? Meiose final da meiose ali, com 4 núcleos haploides, meiose zigótica ou inicial, né? E aqui no final da meiose a gente tem os 4 núcleos haploides, que sofrem mitoses, e após mitoses, 8 ascósporos no interior do asco. O que é o asco, Giovanni? É o corpo de frutificação do fungo, tá? O segundo grupo, são 4, tá, gente? O segundo grupo é o Basidium micota ou Basidium miceto. Esse, gente, é o grupo dos cogumelos, tá? Formam basídios, origem dos esporos, com esporos que aqui a gente vai chamar de basidiósporos, e com corpo de frutificação elaborado, chamado de basidiocarpo. Aqui a gente tem um fungo que é o Amanita muscaria. Esse fungo aqui, lá, né, dos Smurfs, é o fungo que, por mais que ele seja bonitinho, gente, ele é alucinógeno, né? A partir desse fungo Amanita muscaria é que a gente obtém o LSD, o ácido lisérgico. Aqui você tem um outro fungo que é a orelha de pau. Por que é chamado de orelha de pau, Giovanni? Porque ele cresce em tronco de árvores e tem o formato de uma orelha, ó, né? Então é um fungo que está ali atuando no processo de decomposição, né? Esse fungo orelha de pau, ele cresce em troncos de árvores. O terceiro grupo, o zigomicota ou zigomicetos. Aqui, né, eu trago a classificação antiga deles. Atualmente a gente chama de zigomicetos ou zigomicota, mas antigamente eles eram classificados como ficomicetos. Então veja, já é difícil a gente decorar os grupos, aí você tem que decorar o que é novo, o que é velho. Então por isso que essa classificação ela quase não cai, tá? Mas eu preciso passar pelo menos uma vez na vida para vocês. Então zigomicota, zigomicetos, antigo ficomicetos, né? Não formam corpo de frutificação. Então aqui não tem cogumelo, nenhum, não tem corpo de frutificação. Se você quiser ver um mofo bolor, você tem que olhar de muito pertinho, né? Ele forma esporos, que a gente chama de zigósporos. O exemplo é o bolor negro do pão ou as micorrizas. Gente, anota aí. Mico significa fungo. Rhiza significa raiz. Uma associação mutualística entre raízes de plantas e fungos. Micorriza. Associação mutualística entre raízes de plantas e fungo. Qual a importância para a planta esse mutualismo? O fungo potencializa a absorção de água e sais, tá? E o último grupo, gente, é um grupo que ele caiu em desuso, né? É o Deuteromicota, o Deuteromiceto. Esse grupo deixou de existir pela nova classificação. E ele virou o quê, Giovanni? Ele virou ascomiceto, tá? Então, o que era Deuteromicota, Deuteromiceto, hoje a gente inclui esses caras que eu vou passar para vocês aqui, tanto o Aspergillus quanto o Cândida, eles agora são ascomicetos, tá? Então, eu trago aqui uma classificação mais antiga, junto com uma classificação mais nova, tá? Isso aqui são imagens microscópicas reais, tá, gente? O Aspergillus é um fungo que nós podemos encontrar no amendoim. Esse fungo é cancerígeno, gente. Não consuma amendoim que você não saiba a validade. Não consuma amendoim que você observa mofo, tá? Sinais de mofo, sinais de bolor. Por quê? Porque o amendoim que já está fungado, já está com sinal de fungo, o fungo que cresce no amendoim é o Aspergillus. E é um fungo que produz uma toxina cancerígena. E aí, sabe o que eu escuto? O pessoal fala assim, então é só torrar o amendoim. Torra o amendoim que mata o fungo. Legal, mata o fungo, mas a toxina continua. Quem causa câncer não é o fungo em si, é a toxina que o fungo produziu. Então, se você pegar um fungo, um amendoim mofado, e torrar ele, você matou o fungo. Mas a toxina está ali. E o problema é a toxina, que é cancerígena, tá? E o Cândida, gente? Por que a candidíase não é uma IST? Porque esse fungo, ele faz parte naturalmente da microbiota vaginal.
Toda mulher apresenta Candida albicans, né, no componente da microbiota vaginal. Mas quando que causa corrimento? Quando esse fungo se multiplica em excesso. Quando ele está numa quantidade moderada, está tudo bem. Então, por que não considera a mulher que tem corrimento vaginal devido à candidíase? Por que ela não é considerada uma IST, infecção sexualmente transmissível? Porque esse fungo ele faz parte da microbiota vaginal. Agora, quando desregula, quando aumenta a concentração desse fungo em quantidades superiores ao equilíbrio da microbiota vaginal, aí a mulher apresenta corrimento, vai transmitir para o homem, que vai apresentar coceira, vermelhidão, né? E aí o casal tem que fazer o tratamento lá, ambos fazem abstinência sexual durante o tratamento, né? Ou usam um preservativo, e aí faz o tratamento lá para poder matar o fungo, né? E a mulher diminuir a carga de fungo Candida albicans ali da microbiota vaginal, trazendo para a normalidade. Por que estudar os fungos, gente? Eles causam doenças como as micoses, doenças em plantas, unhas deformadas, frieiras, sapinhos na criança, o Aspergillus flavus, que é o fungo lá do amendoim que produz a aflatoxina, que é uma toxina cancerígena, né? Ainda posso trazer aqui para vocês, né, a questão aqui, ó, a gente terminar, ó, bebidas alcoólicas, o que o Enem já falou da espuma da cerveja. A espuma da cerveja, galera, é CO2, né? É o CO2 que está se desprendendo. Até eu sempre brinco, né? Para quem aprecia tomar uma cerveja, é importante formar espuma no copo ou não formar. Se formar espuma no copo é melhor, porque a espuma que é formada no copo, ela evapora. E o CO2 que iria para dentro do corpo da pessoa não vai. Por que o bêbado fica arrotando, né? O bêbado que se encheu de cerveja fica arrotando, porque ele engoliu muito CO2, então ele fica arrotando. Então a dica é, deixa eu formar um pouquinho de espuma, né? E aí essa espuma ela vai se desprendendo, ela vai soltando esse CO2 e esse CO2 não vai dentro do corpo da pessoa, a pessoa não vai ficar arrotando depois cachaça, né? Fungos que são ricos em vitaminas do complexo B, fungos que são importantes para a indústria de laticínios, indústria de panificação, como Saccharomyces cerevisiae, na produção de antibióticos, como o penicillium, né? Então, olha aí como tem importância, né? Aqui, os ascomicetos, gente, tem ali, né, uma substância chamada ácido lisérgico, LSD, né? Então, ele é extraído aí a partir de ascomicetos, então até a indústria de drogas aqui, né? E aqui, a micorriza, tá? E o líquen, que eu quero mostrar para vocês aqui. Opa! Então, temos a micorriza aqui. O que é a micorriza? É a associação mutualística entre raiz e o fungo, né? O fungo, gente, é como se fosse o Wi-Fi, tá? É como se fosse a internet da floresta, porque o fungo, ele liga uma árvore com outra árvore, permitindo que as árvores se comuniquem. Olha que massa, né? A comunicação das árvores, ela usa o fungo para poder se comunicar com uma árvore vizinha. Então, é como se fosse a internet da floresta. Bioquimicamente, é assim que as plantas se comunicam. Os líquens também são associações mutualísticas entre fungos e algas, ou fungos e cianobactérias, tá? E as principais doenças causadas por fungos, a ferrugem do café, micose de unha, micose de pele, pé de atleta, e aqui um slide, né, último slide, história do mico cansado, histoplasmose, micose, candidíase e sapinho. Essas são as doenças causadas por fungo. Histoplasmose, gente, é uma doença que tem a ver com pombos. Qual é o problema de você ter um monte de pombo nas cidades, em centros urbanos? Vai nas praças públicas aqui de Curitiba, ali do centro de Curitiba, você vai ver um monte de pombo. Qual é o problema de ter um monte de pombo ali na Praça Osório? O pombo, ele é um vetor de uma doença, de um fungo, né? Que é a histoplasmose. Esse fungo que causa essa doença histoplasmose, o fungo histoplasma, né? Esse histoplasma, ele é um fungo que ele acaba causando problemas respiratórios na pessoa, né? Até pneumonia respiratória ali, processo de pneumonia, e aí pode levar o indivíduo até a morte,
Então, o risco de ter contato com pombos, um dos riscos é esse aqui, né? Porque o pombo é veículo de doença, tá? Micose, a gente já tem aí, né, a questão de micose de pele, micose de unha, né? As frieiras, o pé de atleta. Candidíase, a gente já falou, Candida albicans é um fungo que faz parte da microbiota vaginal. E o sapinho, gente, é o próprio Candida albicans, né? Então, esse sapinho acontece, né? Muitas vezes a mulher tá com candidíase e ela tem filho por parto normal, parto natural. E a criança, ao nascer, entra em contato com o fungo, né? Porque ele passa pelo canal vaginal ali durante o parto, entra em contato com esse fungo e a criança, então, já nasce com o sapinho, né? E aí tem que tratar. Então, o sapinho também é o fungo Candida albicans, né? A gente chama ele de sapinho, principalmente quando a mulher está com a doença e tem parto natural, parto normal. Beleza? Semana que vem a gente fala de algas, tá? Vamos para a biologia C agora. Eu vou preferir não fazer o intervalo, tá, gente? Eu vou parar aqui rapidinho só para trocar o slide, mas e para parar a gravação, né? Deixa eu parar aqui.